Ah, o circo morreu? O circo não morreu, o circo não morre, o circo não vai morrer. Entende? Enquanto o homem não for extinguido, né? Mas temos sempre os baratas que vão retomar essa história de novo. Eu sou de nascimento Maria Aparecida Ferreira de Almeida. Nasci em Salvador, Bahia, em 5 de agosto de 1962. Se existe digamos, uma especialidade, né, na minha carreira, na minha vida profissional, é o trabalho com as máscaras e principalmente com o palhaço. Eu não pensei, vou ser artista, né? Vou fazer teatro, vou fazer televisão. Acho que tem uma coisa que é importante nisso tudo, que foi a iniciativa da minha mãe, né? Eu, quando tinha 6 anos de idade, eu e a minha irmã menor, a Fá, ela nos colocou numa escola de arte integrada. Olha que coisa incrível, lá em Salvador. A gente foi para um grupo de educação artística da escola. Isso eu já tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, por aí. E e nesse grupo de educação artística, eu me descobri, né? Assim, descobri que era aquilo que eu gostava. Então, e lá eu, com 6 anos de idade, com a professora Franlaide é ótimo, Franlaide Benito dos Santos. Isso foi uma coisa boa, né, naquele momento, assim, né, da minha história, assim, burguesa, né, lá em Salvador. Eu pude ter isso, e acho que isso foi muito bom para mim. Então, eu aprendi teoria musical, teoria e percepção musical, aprendi a tocar piano, aprendi a tocar violão, eu aprendi a dramatizar, tinha poesias dramáticas na aula, dança, aprendi danças folclóricas. Eles tinham um auditório que era um teatro, né? Tinha mais cara de um teatro do que só um auditório, aqueles... Era muito legal. E ali foi que eu comecei a fazer, né, minhas primeiras estripulias. A primeira vez que eu subi no palco, isso ainda não fazia parte do grupo de teatro, eu devia ter 11 anos, 12. Eu fiz um palhaço. Então era Fábrica de Brinquedo PUC. Olha! E PUC é muito engraçado, né? Shakespeare, né? Se eu for pensar no Puck, né, do Sonho da Noite de Verão. E eu escrevi e fiz essa personagem. Então, isso é muito, muito louco, né? Como é que também que esse universo estava ali rondando, mas acho que também é um pouco assim, né? No imaginário, né, de uma criança, de uma pré-adolescente, né? Que eu via muita televisão. Isso é muito louco. Imagina, anos 60, né? A coisa estava explodindo. E quem organizava tudo isso, que coordenava, orientava, era uma mulher incrível, maravilhosa, que acho que foi assim, divisor de águas na minha vida. Foi ela que acreditou e me colocou, de fato, no caminho da arte, que é a Carmen Metri Rocha. Não só comigo, mas com vários artistas, né, lá em Salvador. Ela deu um empurrão. O trabalho dela não era teatro, né, mais especificamente, mas ela já levou essa ideia das múltiplas linguagens, entende? Né? Então, é o que a gente chamava então de arte integrada. E a Carmen me convidou para fazer parte de um grupo de estudos, de um grupo de teatro, lá na Faculdade de Educação da Bahia. Então, imagina, eu com 12, 13 anos, eu já fazia parte de um grupo de teatro, né? Então, e era um grupo de teatro de pessoas muito mais velhas que eu. Então, eu era
a caçula da turma. Né, assim, eram professores, né, pesquisadores de arte, educação, que faziam parte desse grupo. E aí eu digo para você, não me vi mais não me vi mais sem o teatro. Eu tinha já 15 anos, 14, e eu vim visitar minha irmã aqui em São Paulo. E aí foi uma loucura, eu queria ficar, entendeu? Meu pai e minha mãe enlouquecidos, não, venha, volte, minha filha, entendeu? Volte que a gente vê como é que faz, a gente arruma tudo aqui, aí depois você vai para lá, né, com as coisas mais arrumadas, não assim. Passaram-se, 2 anos, nem isso, eu vim embora. Eu vim para ficar com a Regi, minha irmã, que eu tinha aqui, ela, meu cunhado, Uraci Simões. E aí falaram da EAD, né, da Escola de Arte Dramática, mas antes da EAD, porque a EAD isso era no final do ano, isso eu vim para cá no ano de 1980, né? Eu ia completar 18 anos, completei 18 anos aqui. Quando eu cheguei, então eu fui primeiro fazer um curso livre de teatro com o Pó de Minoga, com pessoas incríveis, completamente piradas, trabalhavam com essa linguagem mais da comédia debochada, né? Das paródias, enfim, uma coisa muito, muito nossa, muito brasileira. E quem era o diretor do Pó de Minoga e do curso que eu fiz era o Flávio de Souza. Foi meu primeiro professor aqui de teatro, outro, né, que me fez também ver um outro teatro. É impressionante, entendeu? As pessoas não sabem quem foi o Pó, quem era o Pó de Minoga, o que foi o Pó de Minoga, né? Um celeiro, né, assim, de artistas. Então, assim, e dentro dessa linguagem do trabalho de grupo, né, com uma cara muito, muito brasileira, né? Se a gente pensa aí do Trate-me Leão, né? Da Regina Casé, esse povo todo no Rio, é uma correspondente daqui. Seria, né? Um pouco o Pó de Minoga. Então, eu acho isso uma loucura, a gente não ter essas memórias, né? Não se registrar essas coisas. Então, quando eu chego, entro naquele galpão, que era a sede do grupo, eu enlouqueci. Era demais o jeito como eles trabalhavam, como, né, faziam as coisas. E aí eu disse para mim assim, é isso que eu quero fazer. Aí eu digo, é por aqui que eu vou. Aí, final do ano de 80, eu prestei a ECA, não entrei na ECA. Tudo bem, tal. Continuei aqui, terminei o meu curso de magistério. Então já tinha essa coisa da educação dentro de mim, impossível, né, não ter, né, já muito forte, de formação, o trabalho com formação, né? E no final de 81 eu prestei EAD. E eu pego justamente essa geração que está nessa mudança de caminho, né? Eu sou ainda um resquício de uma educação que é a educação voltada para uma coisa mais pragmática, digamos assim, então mais técnica, né? O Brasil estava com esse olhar, né? Mas também, vou lhes dizer, cercada de comunistas por todos os lados. Pessoas, né, que estavam envolvidas com a democracia nesse país. Então eu estava nesse meio, com 17, 18 anos. Né? Então essas pessoas davam um valor, mas não é só para a coisa do trabalho técnico, mas era a possibilidade de você escolher o que você quisesse, né? E a importância da prática, né? Do ser autodidata,
de você escolher um caminho. Então, tinha toda uma mentalidade naquele momento que começava a se formar, né? Que estava contrapondo-se à tal da ditadura. Que isso, historicamente, que estamos vivendo, é uma luta que nós já travamos e estamos travando de novo. A história, olha aí, né? Eu estou com 57 anos, vou fazer 58 anos agora. Então imagine você, o que é isso para a minha geração. E aí se formou uma coisa muito doida na minha cabeça, da trajetória. Assim, eu quero fazer uma arte que transforme as pessoas. Estou eu na Escola de Arte Dramática, fazendo circo. Já eu fazia trapézio de balanço, acrobacia, malabares, bem coisa de palhaço mesmo. Mas ainda não estava fazendo palhaço. Quando, em 82 para 83, aparece na escola um cara chamado Francesco Zigrino, que foi meu professor. Ou seja, esse cara veio da Itália com um grupo de teatro dele, que era o Deli Audati, e esse grupo foi convidado para a FAAP para dar uma oficina de teatro e imagem. E ele foi convidado depois para a EAD, para fazer o curso de clown, porque ele estava recém-saído da escola do Lecoq também. É um momento, né, que a linguagem começa a eclodir, assim, né? E ele, com esse cara, eu aprendi a me apaixonar pela linguagem, né? Então, eu trabalhei com ele durante 3 anos, se acompanhando o trabalho dele. Depois desses 3 anos, eu me aproximei da pedagogia Lecoq, né? A questão da máscara neutra, as máscaras da comédia de l'arte, bufão. E, claro, o palhaço. As pessoas sempre me viram como palhaça, mas é doido porque poucas vezes eu fiz palhaça. É doido, né? Porque eu sou assim, eu sou uma coisa aí que tá. Então, até eu me ver, eu vi muito. Entende? Até eu me aceitar, né? Eu colaborei com muita gente para se aceitar, né? E isso é fundamental para ser palhaço. O prazer de rir de si mesmo, né? O prazer imenso de poder fazer as pessoas rirem, né? De não se achar ridículo, mas sim maravilhoso dentro do ridículo que as pessoas acham que é ridículo. O palhaço vai na contramão de tudo. Vai na contramão da história, na contramão de todos os conceitos, preceitos, regras sociais. E penso eu que foi tão importante para o teatro, é a linguagem, que sai lá do circo, né? E chega no teatro. Foi importante porque foi cutucar, foi rever vários conceitos, né, do que é o fazer teatral. Eu costumo dizer que essa qualidade de intérprete, né, são os baratas. Nós somos os baratas, né? Ou seja, pode acabar o mundo, mas está ali. Sempre vai ser o arquivo da história do tempo em que vive e da história ancestral desse artista. Eu fazia teatro, um teatro que parece que não me dizia respeito. Não, lindo, maravilhoso, é o trabalho
que eu estava falando do corporal, que era o teatro físico, né? É o teatro do Barba, né? Toda a minha geração foi, mas sempre fui muito inquieta. Aquilo não cabia no meu corpo, fazia muito bem, eu sempre trabalhei com o corpo, né? Mas, como eu falei antes, assim, eu queria fazer esse teatro que modificasse as pessoas, que falasse, que comunicasse, né? E a gente fazia um teatro muito estético, belíssimo, belíssimo, adorava o efeito, né, do que a gente fazia, era lindo, maravilhoso. Isso eu fazia na Companhia São Paulo Brasil, que era uma companhia que eu fundei junto com Leopoldo Pacheco, Sofia Papo, Atílio Bellini Vaz, Bel Gomes, Cláudia Shapira, Emílio de Mello, Guilherme Leme. Então, todas as pessoas estiveram ligadas à Companhia São Paulo Brasil. Eu já comecei a trabalhar com a máscara neutra, já comecei a dar aulas, fazer preparação nossa, né, do elenco, da companhia, com as máscaras. Mas não a máscara do palhaço. E ela cada vez mais se abria para mim, a máscara me cutucava, né? A minha prática inicial parte dessa escola, né? De uma influência dessa escola. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu tinha que me distanciar. Não é que que eu fui me distanciando. Eu sempre fui um ser curioso, queria respostas, queria entender, né? Inquieta. Então, quando eu vou de encontro com essa pedagogia e começo a aplicar, né? Eu começo também a pegar um outro caminho. Por exemplo, no Lecoq, durante um ano, eu tenho uma preparação com a máscara neutra, né? Aí depois, no segundo ano, dividido nos territórios de linguagem. Então, quais são esses territórios? Comédia dell'arte, né? Tem as máscaras, antes tem as máscaras expressivas, a meia máscara expressiva, aí vem comédia dell'arte, bufão, o palhaço, melodrama, tragédia. O que foi se modificando para mim, né? Então, assim, tem a preparação com a máscara neutra, né? Mas todas as outras máscaras, elas vêm num sentido de você, do artista, encontrar esse corpo. Não que também ele não seja, mas acho que lá tem uma coisa diferente. Eu chamo aqui de pedagogia das máscaras, por exemplo. Esse território é uma linguagem. E introduzir mais duas máscaras outras, que é a máscara da infância e a máscara do ancião. Que dentro da pedagogia, ela fica... A máscara da infância viria antes do palhaço, aí tem a do palhaço e, por último, a máscara do ancião. E aí isso é que é, para mim, encontrar esse caminho da ancestralidade, que é essa máscara. Tá? Porque se você não se acha, você não acha o que é fundamental, que é esse encontro com você mesmo. Tenho usado esse termo, intérprete fabulador, é quando o artista fabula sua própria história e essa história, ele encontra um lugar dessa história onde não é mais só sua, é de um determinado grupo de pessoas, né? De outras pessoas também. Então, é nesse lugar que é o intérprete fabulador. E fabulador, eu, nesse caminho todo, já aproveitando, encontrei esse termo com Dario Fo. Ele diz que a memória, né, dele ancestral
digamos assim, né, nesse lugar, né, de fabular suas histórias, de fabular a história das lavadeiras, dos pescadores, as canções deles, entende? Os contrabandistas que ele morava, quer dizer, a cidade onde ele morava, à beira desse lago, era também divisa, de fronteira com a Suíça. Então, tinham histórias, muitas histórias para fabular, né? E aí, nesse lugar é que eu vou pensar que eu comecei a pensar em como recuperar essas memórias ancestrais, né? Eu digo que assim, que é o lugar onde a gente vai criar, entende? Não que na memória imediata da máscara da infância também a gente não cria, claro que cria, né? Mas ela é mais pronta. Essa da ancestralidade é um corpo que você vai ter que... Não tem memória, você não tem memória de um corpo ancião. Nós, artistas, nós vamos ter que inventar isso, ao mesmo tempo que eu vou em busca dessa ancestralidade. Então aí é o ponto, né, da criação, da sua criação artística. Não, a máscara neutra é uma máscara que é pedagógica, que ajuda, que colabora, oferece possibilidades para esse artista, né, encontrar outras possibilidades de movimento, de gestualidade. Eu digo que ela descotidianiza e, ao mesmo tempo, faz com que ele retorne a esse encontro com a própria natureza. Ameleto Sartori, ele era um artista plástico, escultor, que se tornou muito amigo do Jacques Lecoq. Então, o trabalho dos dois juntos, né, o Lecoq fala que foi uma coisa super importante esse encontro. Foi quando o Lecoq foi para a Itália. E lá ele diz, olha, as máscaras existem sim ainda, elas estão vivas. Por isso que eu digo que nós somos barata. Então, o primeiro trabalho, que é do Piccolo Teatro de Milano, veio depois desse encontro. Ele quem fez foi o Sartori, as máscaras da Comédia dell'arte. E acho que um pouco é esse caminho que a gente está começando a perseguir aqui, nós, né? Nesse trabalho de descolonização, né? Também é esse encontro dessas máscaras, né? Eu ando nesse sentido, né, hoje. E o filho dele, do Ameleto, o Donato Sartori, Ameleto Sartori morreu muito cedo, né? E deixou um filho. E esse filho que levou adiante o trabalho do pai. Se tornou também escultor, artista plástico e mascareiro. Tem um museu em Abano Terme, que é uma pequena cidade, uma vila, né, na Itália. É o Museu della Mascari, que era tocado pelo Ameleto, ou pelo Donato Sartori. Donato Sartori faleceu há 3 anos atrás e eu tive o prazer imenso de conhecer esse homem. Então eu sou muito amiga dele e da esposa dele, que hoje toca, que é a Paola Fizzi. Ela toca o museu junto com a filha dele. Eu pude conhecer alguém que eu só conhecia através dos livros, entende? De me tornar amiga, de poder sentar e ouvir a história, fabular junto. Assim, eu fiquei afastada há uns 3 anos, né, de trabalhar diretamente como atriz. Fiquei grávida, né, em 96 para 97 e criei meus filhos. Então eu trabalhei nesse tempo mais como produtora, né, fazendo umas coisas muito mais esporádicas e tal. E nesse período um pouco também
acabou minha companhia de teatro, né, a São Paulo Brasil. Então foi final dos anos 90, foi muita mudança. Mas aí eu aluguei um espaço, foi muito bacana, porque comecei, aí é outro grande marco, é o Clã Estúdio das Artes Cômicas, que é o trabalho aí que tem a mim, né, assim, como representante, né, representante do meu trabalho, né, das minhas aulas, da minha pesquisa. O que me ajudou muito a tocar o clã foi a Sofia Papo, que é a atriz, que era da Companhia São Paulo Brasil, que eu trabalhei sempre, foi minha colega na IAD, e nós duas somos uma dupla, né? E a Sofia colaborou muito, né? Não só no clã, como no desenvolvimento também dessa metodologia, dos procedimentos, né? De se formar, para se formar artistas, procedimentos para se formar artistas fabuladores, intérpretes fabuladores. Aí eu comecei a desenvolver um grupo de estudos, é o GECA, GECA com G, lembra o GECA do Mazará, mas é GECA com G. Então, é GECA, que é um grupo de estudos de clowns anônimos, né, onde começa a trabalhar com circo, né, mais diretamente, com formação corporal e tal, né, dessas pessoas. O circo aí invade no bom sentido, né, ele toma conta do lugar dele. O Clã Estúdio das Artes Cômicas, ele me propiciou essa pesquisa, né, do palhaço, do circo. Em 2007 nós ganhamos o fomento, né, ao Teatro da cidade de São Paulo, e nós trouxemos, eu, a Sofia Papo, nós trouxemos o Francesco Zigrino para dirigir Sonho na Noite de Verão com a gente. Foi uma doideira, porque acabei brigando com ele, foi um horror. Aí a gente se separou e eu disse, não, quem tem que dirigir sou eu. Por que eu tenho que estar submetida ainda a essa, né? A esse mestre que eu ponho lá, e eu tenho uma identidade. E aí foi que eu fui dirigir Sonho na Noite de Verão dentro da linguagem circense. Quando eu rompo com o Francesco Zigrino, acho que tem uma coisa muito importante. Eu rompo com o Ocidente no sentido da colonização, né? E encontro a minha identidade através do circo, né? Da cultura popular. Não é que todas essas coisas existiam, estavam aqui, mas esse é o marco, né? Zero, assim. E também quando eu encontro essa minha identidade como mulher, né? Como mulher preta, como mulher nordestina, né? Então, tudo isso foi uma avalanche de novidade para mim, né? E de identidade. Ninguém acreditava, gente, quando eu colocava uma atriz negra em cena para fazer a Helena. Mas você pensa que eu botava isso como questionamento? Não, já era um questionamento, porque para mim, por que não pode fazer? Era tudo ao contrário do que se esperava, mas era tudo para mim nos conformes da minha ideia do que era fazer teatro. Isso é circo. O circo é o celeiro, né? Desse artista, desse intérprete cômico e fabulador que eu estou dando esse nome. E aí que eu vou encontrar figuras maravilhosas, né, nossas, que vão contando histórias. Eu vou escutando essas histórias e vou refletindo sobre esse trabalho desse intérprete, né? Principalmente o seu Roger Avanzi, que é o Piccolino 2, que cheguei a dirigir ele e a Verônica Tamaoki quando eles fizeram o lançamento do Circo Nerino, do livro, né, do Circo Nerino. E seu Roger teve uma influência muito grande sobre mim, né, porque
era impressionante, assim, como são impressionantes todas essas figuras, os palhaços, né? Que morrem porque com 90 e tantos anos, né? Tal. Então, sabe a coisa da máscara? Que eu falei da ancestralidade, da memória. Então, são figuras que são a memória viva. Uma outra pessoa que me é muito cara, que é a Hermínia Silva. A Hermínia que é quinta geração, quarta ou quinta geração da tradição circense, mas que não faz parte mais né? Ela diz, como diz nos livros mesmo, foi uma época em que não era mais legal de ser de circo, né? Então, os pais incentivam os filhos a saírem, a serem doutores, né? Hoje, né, uma historiadora, uma pessoa super importante dentro dessa recuperação de memória, porque isso ano 2000, início do ano 2000, que um grupo de pessoas vão repensar a formação desse artista, que já não é mais o artista como na tradição, que se cria esse artista, né, e vai passando os saberes dentro da lona. Aqui a gente já começa a trabalhar com circos escola. A gente necessita criar esses procedimentos novos. A Hermínia fala muito assim que o meu trabalho, né, a gente é como se estivesse tentando recuperar esses saberes, né? Mas já não, mas como a gente criar esse lugar, né? E para levar adiante esse trabalho. Em 2007, eu fui chamada para coordenar a Mazzaropi. E aí eu digo, olha, tá aí, né, vida? E aí foi esse retorno que eu lhe digo, assim, eu tinha muito o que fazer ali, eu tinha muito a agradecer. Então, de 2007 até 2015, eu estive lá. E sinto imensamente não ter mais esse lugar, porque a Mazzaropi era o lugar do circo. Vários circenses tradicionais, né, que recuperaram a sua dignidade trabalhando lá, dando aulas lá, né? Vários artistas de rua. Então, era esse o foco da Mazzaropi, que foi. Então, faz parte do desmantelamento da cultura, né? E foi muito duro para mim. E aí eu venho recuperar essa alegria quando eu faço um novo espaço, crio um novo espaço, junto com o Ailton Graça, que era aqui na Vila Ipojuca, um espaço para a gente dar aula. Mas aí a gente não conseguiu tocar juntos, ele viajava muito, né? E eu ali para administração um horror, sempre fui. Bom, mas enfim, acabou-se, então realmente foi esse banzo, foi essa, né, essa tristeza, que eu venho afastá-la, né, quando eu alugo uma casa para morar aqui também na Vila Ipojuca, que tinha um quintal maravilhoso, né, e uma garagem imensa, e a gente digo, todos os meus alunos, né, e todos os colaboradores, a gente abria a porta, né, da rua, porque tinha duas saídas, a casa, ou duas entradas, como você queira, né, da rua de cima e a rua de baixo. Então, na rua de baixo, a gente fez um circo, praticamente lá, né, construí junto com um grande amigo, o Juan Francisco, que é um queridíssimo, que me ajudou a construir o espaço para eu dar as aulas, voltar das aulas. Ele foi um grande incentivador, né? E eu voltei a dar minhas aulas aí, a gente abria esse espaço para apresentações e retomei o meu trabalho de formação, que infelizmente, de novo, foi interrompido, né? Em 2018, porque o proprietário pediu, né, a casa, eu tive que... Estou aqui, tentando de novo recriar as possibilidades, repensar
com essa coisa toda dessa pandemia, né? Nesse ano de 2020 que estamos passando, correndo, né? Com essa relação selfie para a câmera, tem sido também um reinventar-me, um repensar em como continuar, né? Como a barata Cida Almeida, né? Continua o seu caminho, os seus ensinamentos. Como grande mãe, né? Apesar de ser com o final, temos a lona, né? Que abriga, que agrega artistas. Teve e sempre terá importância. Porque por mais empresarial que ele seja, ele carrega na memória dele um trabalho que é um trabalho colaborativo, por exemplo, né? O circo, os artistas circenses, na sua essência, né, na sua tradição, vem trazer para a gente um legado, né, oferecer, né, esse legado, que é o legado do artista produtor, sabe? Aquele que faz a sua arte, aquele que vai levar para os lugares mais longínquos, né, a novidade. E isso a gente não pode perder para não deixar de ser saudosista, romântico. Entendeu? Ele vai ser sempre isso, ele vai ser sempre a novidade, ele vai ser sempre a renovação, ele vai ser sempre a positividade e a possibilidade de novos tempos, porque ele sempre se adaptou, ele sempre se readequou, né? Então, esse é o grande aprendizado do circo e desse artista, que como é que a gente fala? Materializado, fisicalizado pelo palhaço, por exemplo. Está aí essa história. Então, a minha paixão pelo circo, o meu respeito e a minha gratidão é imensa. E eu acredito que todo o meu trabalho de formação vem por aí, né? Vem por esse pensamento que é da novidade, a representação do novo, de novas possibilidades, sem deixar de esquecer e respeitar o que foi. Porque nessa ancestralidade, é que a gente encontra o significado de sermos essa qualidade de artista. A gente vai fazendo, a gente vai reinventar. A gente vai reinventar, né? A gente vai trazer a novidade desse século.